Olá, meus amores, tudo bom com vocês? O grande mágico de se gravar vídeos é exatamente o seguinte: a gente tem toda lá uma lista, a gente tem todo lá um planejamento. Eu fui desligar uma luz aqui de um abajur que tava meio que atrapalhando. Então vamos lá. O grande mágico de gravar um vídeo é o seguinte: a gente faz uma lista, a gente faz um cronograma. Só que de repente vem um tema que atropela esse cronograma nosso e a gente sente muita vontade de gravar esse tema, de não ir dormir sem antes deixar esse tema registrado. Eu era muito nova, muito jovem, e eu tinha um problema que ele me atrapalhava muito na vida, muito mesmo. Deixa eu acender a luz aqui de novo que era a questão assim da opinião dos outros importar, pra mim, né? Deixa eu tentar ficar mais bonitinha aqui, né? Eu era uma pessoa muito, mas muito ligada à opinião dos outros, né? E eu lembro que uma ocasião, né, na época ainda de pré-vestibular, eu deixei muito ser influenciada pela opinião dos outros. Um belo dia, eu conheci um político brasileiro chamado Antony Garotinho. Nós não vamos fazer nenhuma referência política aqui a ninguém, nenhuma ideologia política. Eu não falei pra vocês num outro vídeo que eu tenho um monte de filtro dos sonhos espalhado pela casa, enfim. Aí, eis a prova, lembrei agora sem querer. E uma ocasião, eu vi uma palestra motivacional desse político. E ele contava a história da formiguinha surda. O que era a história da formiguinha surda? Você tem um pote de mel e esse pote de mel, o mel fica ali transbordando. Ou seja, é a mesma coisa que a gente tem uma cascata de chocolate, né? Não tem aquelas mesas de chocolate em festas? E aí a gente tem aquelas cascatas de chocolate. Enfim, a gente fica ali doida pra cair de boca naquela cascata de chocolate, né? Enfim. E aquele pote de mel tava lá, transbordando mel, né? E o sonho de consumo de todas as formiguinhas era alcançar o topo daquele mel pra se esbaldar de mel, né? Se esbaldar de açúcar, enfim. Aí a primeira formiguinha pegou, subiu, e o mel vinha escorrendo, derrubou a formiguinha foi lá, voltou pra lá pro chão. Tentou subir de novo, não conseguiu, o mel novamente transbordou e volta a formiguinha lá pro início. Aí vem uma outra formiguinha, diz assim, não, eu vou conseguir. A outra formiguinha diz assim, não, não vai, você não vai conseguir. Eu já fui, já tentei, tá escorregadio, o mel vem pesado, é uma avalanche de mel, você não vai conseguir. E aí a formiguinha, não, vou tentar. Aí pega, vai, sobe e novamente é derrubada. Vem a terceira formiguinha, as outras começam a dizer, não, você não vai conseguir, eu já tentei, você não vai conseguir. Você tá maluca? Você tem noção do que você tá querendo? A gente já tentou, a gente não conseguiu. E aí a formiguinha tenta e é derrubada. Eis que um belo dia vem uma formiguinha e tá ali, né? Várias formiguinhas tentando, e eis que surge uma que chega ali e fala, olha, vou subir. E aí começa a torcida do contra, né? Dos que tentaram e não lograram êxito. Olha, não vai, o outro já foi, já tomou um caldo de mel. Um caldo, sabe aqueles caldos que a gente toma na onda da praia? Não vai, ó, eu tentei, fulano tentou, eu tentei tantas vezes, não vai. E a formiguinha seguiu no seu caminho, predestinada e focada em chegar ao topo do pote do mel. E tá aquela aglomeração de formigas dizendo para ela, olha, você não vai conseguir.
E a formiguinha começa a subir, 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 a subir. Eis que aquela formiguinha, ela chega ao topo, se esbalda lá naquele reinado de mel, né? E aí as outras formigas ficam olhando para outra. Como é que pode? Como é que ela conseguiu? Eu tentei, fulana tentou, a formiga B tentou, a formiga C tentou. Ninguém conseguiu. E aí qual é a moral, por que essa formiguinha conseguiu, né? Essa formiguinha, ela consegue, e aí a gente acaba descobrindo por quê? Porque ela era surda, né? E ela não se impressionou com o que as outras formiguinhas estavam falando. Por quê? Porque ela sendo surda, as outras ficaram falando e ela não escutava. Então, ou seja, ela não ativou na mente dela, em nenhum momento, uma possibilidade de negatividade. Ela não escutou as outras, ela era surda, ela não escutou, ela não ativou no cérebro dela essa possibilidade de negatividade. E ela foi subindo o pote de mel somente com seu objetivo, na sua mente e no seu coração. Ai, Andresa, você ficou gaga contando a história da formiguinha? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Hoje é quinta-feira e quando foi, acho que segunda-feira ou domingo, uma amiga minha me ligou e falou assim: Andresa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai dar uma opinião ou quando a gente vai dar um conselho. A gente tem sempre que procurar ser positivo. Porque às vezes a gente tá fazendo algo, às vezes aquele conselho que a gente tá dando ali, a gente eleva uma pessoa ou derruba uma pessoa de vez. Infelizmente, na nossa sociedade, ainda existem muitas pessoas de cunho negativo, muitas pessoas que vibram negatividade, né? Eu acho que a gente tem que buscar vibrar mais positividade. E eu sou conhecida por ter um gênio terrível, e essa minha amiga, ela constantemente ela me pede conselhos, ela me escuta. E quando alguém diz assim, a Andresa me deu um fora, a Andresa é geniosa, a Andresa não sei o que, ela diz não. A Andresa não é nada disso, a Andresa me dá os melhores conselhos que eu possa receber. Mas por quê? Porque eu sempre tento me colocar no lugar do outro e ver a coisa pelo ângulo positivo. Tudo que acontece que seja, mesmo que seja negativo, ela tem um ângulo positivo. É a gente que não se inclina a ver esse ângulo. Sabe quando você tá num hotel, você viajou e ele tem vista lateral pro mar. Se eu não tiver uma boa vontade, talvez dificilmente eu vou ver o mar. Mas como a gente sabe que ali tem uma vista para uma coisa positiva, para uma coisa boa, a gente vai lá, a gente se inclina, a gente se ajeita, a gente procura essa coisa boa, né? E assim é a vida, né? A gente precisa se inclinar a ver as coisas boas. Então essa minha amiga me ligou não, né? Em épocas de WhatsApp, ligação é prova de amor. Mandou um WhatsApp e falou pra mim assim: ah, Andresa, eu tô com um projeto tal na minha vida. E eu virei pra essa pessoa e falei assim: acho super válido. Tem muito a ver com o que eu e o Alan fazemos. Ah, você acredita mesmo? Aí eu falei assim: acredito. Acho que é um começo. Se a pessoa tá muito preocupada, né, em ganhos financeiros, em começar por algum canto, toda forma de começar é válida. E aí, quando foi ontem, eu fiquei muito triste, porque isso foi, acho que segunda-feira, né? Passou terça, passou quarta,
E aí quando foi quarta, finalzinho do dia, essa pessoa virou pra mim e falou assim: tô tão triste, tô tão desmotivada. Aí eu virei perguntei por quê? Ah, recebi uma crítica que me desmotivou por completo a continuar o curso que eu tava fazendo. Aí eu virei pra ela e falei assim: você recebeu uma crítica e você se deixou se abalar nisso? Quem faz a sua vida é você. E aí eu peguei e falei pra ela, contei pra ela a história da formiguinha surda. E lembrei do quanto eu, quando era jovem, eu era uma pessoa que a opinião dos outros me importava. Eu ia muito mais pela opinião dos outros do que o que meu coração falava ou do que a minha mente me direcionava. E eu digo hoje, na altura dos meus 34 anos, que eu vou fazer daqui a um mês, que eu perdi muitas oportunidades na vida por deixar os outros opinar na minha vida. Talvez se eu tivesse sido mais surda, né? Talvez. E tem uma coisa que diz assim: o silêncio é o segredo de vitória de todo o projeto. E é fato, porque nem todo mundo que se relaciona com a gente, ela tem positividade para conosco. Então, eu queria dizer uma coisa para vocês. Não divida seus sonhos com qualquer um. Os seus sonhos, eles são para estarem na sua mente. Seja formiguinha surda. O ideal é que você nem escute, porque quando você já não escuta, você vai cego naquele propósito ali, entendeu? Mas já que você escutou, descarta essa opinião. Às vezes, as pessoas podem até dizer, Andressa é arrogante. Mas eu digo, olha só, a sua opinião, ela não conta pra mim. Eu canso de dizer isso. E aí eu peguei e virei pra essa minha amiga e falei pra ela, contei a história da formiguinha surda. Ela falou, nossa, que história linda, que história meiga. Eu acho meio bocó, entendeu? Mas eu quis trazer a história da formiguinha surda. E eu quero dizer pra vocês assim, não deixe as pessoas moldar os seus sonhos. Os sonhos são de vocês. Vá lá com as suas mãos, você, construa você a sua história. A opinião dos outros com relação à sua vida não importa. Muitas das vezes a pessoa só tá recalcada porque ela não pensou no que você pensou antes. E, gente, o que não dá certo para um, às vezes tá super certo para outros. Digamos, por exemplo, que a gente tem médicos e advogados. Imagina advogados sendo médicos e médicos sendo advogados. Imagine mentes de arquiteto sendo confeiteiros. O mundo é de diversidades, é de pensamento diversos. O que um tem habilidade, o outro não tem. Vamos passar a dar conselhos positivos. Vocês que dão conselho negativo, vocês não imaginam a carga energética negativa que vocês atraem para vocês. Às vezes tem pessoa que tem pessoas que são super prestativos. São pessoas que são super companheiros. Porém, só a presença daquela pessoa é altamente tóxica. Pelos pensamentos tóxicos, pela forma que aquela pessoa tem de querer colocar a outra para baixo, pela forma que aquela pessoa tem de querer se meter na vida de terceiros. Gente, vamos mudar. Se você é uma pessoa que você fica escutando críticas e se diminuindo, é a hora de mudar. Ninguém cresce escutando crítica.
Uma criança que é criada recebendo crítica o tempo todo é uma criança que vai ter dificuldade, vai ter bloqueios de crescimento na sua vida. E uma pessoa que se coloca na posição de ficar apontando e criticando a outra vai criar uma áurea negra à sua volta. Então, o que eu digo hoje para vocês? Peguem cada um seus projetos e caminhem com seus projetos, com Deus, com a espiritualidade e com você. Os projetos são seus. E só compartilhe a sua vitória quando a sua vitória for extremamente necessária ser compartilhada. Porque, infelizmente, a gente sobrevive, a gente vive numa sociedade hipócrita, onde o irmãozinho do lado não fica feliz com a sua felicidade. Muitas das vezes ficam felizes com a sua derrota para poderem estar ali como urubus, ou para poderem ter serventias na vida de vocês, ou para se sentirem, como é que dá o nome? Tem gente que precisa que a outra esteja mal para poder sentir que tem alguma utilidade na vida do amigo. Exemplo, aquela pessoa, né, tem mães que são assim, que quando os filhos estão fodidos, elas se sentem bem porque os filhos estão debaixo das suas asas. E isso não é um padrão vibracional bom para a humanidade, nem para qualquer ser humano. Então, gente, não se abatam com críticas. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, é o que eu vou fazer. É chato escutar quando uma pessoa fala alguma coisa negativa que você não quer escutar, é muito chato. Mas vamos praticar a versão de ser surdos, de ser formiguinha surda. E o único foco e a única visão é o seu objetivo, ok? Espero que vocês comentem esse vídeo, que vocês dêem o like do vídeo para eu saber que foi um conteúdo legal. Espero que vocês vá direto ao sonho de vocês e depois me digam: Andresa, o vídeo me ajudou por isso, aquilo ou aquilo outro. Até o próximo vídeo. Amo vocês.